Nascido na Argentina e consagrado na Itália, ele era aquele 9 típico, fazia gol com ambos os pés e cabeceava como ninguém. Na Roma e na Fiorentina, ele marcou seu nome e encantou multidões de torcedores. Gabriel Batistuta é o grande personagem de hoje. O artilheiro tinha muita qualidade na finalização e estava sempre no lugar certo, na hora certa, e não desperdiçava as chances de frente para o gol. Não foi por acaso que ele ganhou o apelido de Bate-Gol. Mas afinal, que fim levou o artilheiro argentino? O que tem feito após abandonar o futebol? É isso que vamos saber agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Porque isso é importante demais para a continuação do canal, valeu? É de graça e você não precisa pagar nada por isso. Gabriel Omar Batistuta, vulgo Batistuta, nasceu em Reconquista, na Argentina, no dia 1º de fevereiro de 1969. Atuava como centroavante e ao longo da carreira passou pelos seguintes clubes: Newell's Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, Internazionale e Al Árabe do Catar. Ao contrário de muitos jogadores, a verdadeira paixão de Batistuta era o basquete. É isso mesmo, um dos maiores artilheiros do futebol era jogador de basquete. O futebol só apareceu na vida do garoto por 2 motivos. O primeiro era a baixa estatura para jogar basquete na época. E o segundo foi depois de assistir a vitória da Argentina na Copa do Mundo de 86. Foi aí que ele se encantou de vez pelo futebol. O ex-atacante começou tarde nos gramados e não teve divisão de base, já que ele só se dedicou ao futebol aos 17 anos de idade. Batistuta tinha muito talento e vocação para marcar gols, e isso despertou o interesse do Newell's Old Boys, onde ele começou a sua jornada como atacante. Em 1988, ele estreou como profissional e o sucesso foi imediato. Nos primeiros meses, Batistuta já estava disputando a final da Libertadores e apesar de não ter sido campeão, o jovem foi um dos destaques do time, com gols importantes. E isso foi o suficiente para ser contratado pelo gigante River Plate. No River, ele já chegou sendo artilheiro e marcou o gol que deu o título do torneio pré-Libertadores e a vaga para a competição. Ele também se consagrou como campeão argentino. Mas, apesar de ter iniciado bem, o jogador não repetiu o sucesso no ano seguinte e acabou trocando o River pelo seu maior rival, o Boca Juniors. A mudança de clube fez bem a carreira de Batistuta e já nos 3 primeiros jogos ele marcou os 5 gols, deixando os torcedores empolgados com a nova contratação. O atacante caiu ainda mais nas graças da torcida quando marcou gols nos Superclássicos entre as duas equipes na Libertadores, eliminando de vez o seu antigo clube e rival eterno do Boca. As boas atuações renderam as primeiras convocações para a seleção argentina, onde se tornou uma das peças mais importantes da Copa América de 91. Além de campeão, vestindo a camisa do país, ele também foi o artilheiro e atraiu os olhares do futebol italiano. Depois de 40 partidas e 19 gols marcados pelo Boca, não teve jeito. Um dos maiores ídolos da torcida foi vendido para a Fiorentina. O sucesso na Europa não foi imediato e o jogador precisou de um tempo para se adaptar ao estilo de jogo do futebol italiano. Mas quando os gols começaram a surgir, não pararam mais. Na primeira temporada pelo time italiano, foram 30 jogos e 14 gols. O que não colaborava com Batistuta era o fraco elenco da Fiorentina na época, que foi rebaixada na segunda temporada por lá. Mas nem isso afetou o bom rendimento do centroavante, que era um dos poucos jogadores não contestados pela torcida. Batistuta ajudou a Fiorentina a se reerguer e voltar para a elite do futebol italiano. Na temporada de 94-95, ele foi artilheiro com 26 gols, um recorde no campeonato italiano. Mas tudo isso não era mais surpresa, pois o atacante argentino já era considerado um dos melhores do mundo nessa época.
O assédio de outros clubes vinha de tudo que era lado, mas ele seguiu fiel à paixão que tinha pela Fiorentina e ainda ficou muito tempo por lá. Não é por acaso que ele se tornou o ídolo e ganhou até uma estátua dos torcedores. Os títulos pela Fiorentina se resumiram apenas à Série B e à Copa da Itália de 96, quando ele marcou os gols nos jogos da final contra o Atalanta. Mesmo com poucos troféus para levantar, o centroavante viveu longos 10 anos em uma relação de amor com a torcida. Nesse tempo todo, ele marcou 40% dos gols da equipe. Por isso, até hoje, é um dos nomes mais lembrados da história do time de Florença. No ano de 2000, depois de 334 partidas e 206 gols, ele foi vendido ao Roma, onde jogaria ao lado de jogadores como Francesco Totti e o lateral direito Cafu. A passagem pelo Roma começou bem. Logo no primeiro ano, ele marcou 20 gols e ajudou o clube a conquistar o título italiano que não ganhava há muito tempo. Na temporada seguinte, o sucesso não se repetiu, o que fez com que o jogador fosse emprestado ao Inter de Milão. Assim, ele encerrou o ciclo em Roma, com 35 gols em 87 jogos. Na Internazionale, a responsabilidade era grande, já que o time buscava um substituto para ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Mas, infelizmente, o Batigol não correspondeu. Com muitas lesões e sem nenhum destaque, Batistuta acabou deixando o clube com apenas 12 partidas e 2 gols marcados. O destino seguinte foi o Catar, em 2003, que já começava a seduzir grandes jogadores com quantias milionárias. Por lá, Batistuta foi parar no Al-Arabi, onde ficou cerca de 2 anos. Ele foi artilheiro e conquistou títulos. Tudo bem que o campeonato do Catar não era conhecido pelo alto nível de dificuldade, mas com certeza Batistuta não decepcionou. Foram 27 gols em 24 partidas disputadas, uma média incrível. A história do centroavante na seleção também merece destaque. Batistuta foi o artilheiro da Copa América mais de uma vez. Mas, apesar disso, o jogador sofreu com resistência de alguns treinadores que já comandou a seleção, como por exemplo, Daniel Passarella. E uma das histórias curiosas é que Daniel Passarella deixou Batistuta de fora de muitas convocações antes da Copa de 98, porque dizia que o cabelo do atacante não era adequado para a seleção. O jogador cedeu, cortou o cabelo e foi finalmente convocado para disputar a Copa do Mundo. Inclusive, marcou vários gols, mesmo a Argentina parando nas quartas de final. Ao todo, ele disputou 3 Copas e se tornou o segundo maior artilheiro argentino, perdendo apenas para Messi. Ao todo, são 56 gols em 78 partidas pelo seu país. Durante a carreira, Batistuta colecionou muitos títulos. Além dos títulos conquistados, Batistuta foi artilheiro em muitos campeonatos.
Ao todo, o centroavante disputou 628 jogos, marcou 356 gols e conquistou 9 títulos. Após a Copa do Mundo de 2002, Batistuta decidiu encerrar a carreira aos 36 anos de idade por causa das frequentes lesões e dores no joelho. Após se aposentar dos gramados, o ex-jogador revelou que precisou colocar próteses para não ficar sem andar, devido às fortes dores que sofre no joelho e tornozelo. Vale lembrar que essas dores surgiram pelo fato de Batistuta sempre ter se doado muito em campo e também por conta de muitas infiltrações que a comissão técnica fazia para que ele não ficasse de fora de jogos importantes. Atualmente, Batigol está com 55 anos e é bem frequente nas redes sociais. Ele também participa de alguns programas esportivos e tem uma loja de roupas de grife, juntamente com a sua família. E aí, você gostou de recordar a história de um dos maiores artilheiros do mundo? Deixa aí nos comentários o que você achava do futebol de Batistuta. E não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada que acontece por aqui, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.